Ouça o que o Espírito Santo fala em Mateus capítulo 8, versículo 18 em diante. Escute bem, olha só. Vendo o Senhor Jesus a multidão ao seu redor, ordenou que passasse para o outro lado da margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha bem a palavra, onde só for eu vou. Mas lhe respondeu o Senhor Jesus: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele já começa a dizer para essas pessoas o seguinte, que quando a gente aceita o Senhor Jesus, nós temos que se desprender de tudo que é terreno. Para fazer a vontade dele, nós temos que passar a servir a ele, obedecer a palavra dele e tirar tudo que é terreno do nosso coração. Mágoa, ressentimento, carro, casa, mulher, marido, filho. Não é abandonar eles, mas não botar eles dentro do coração. O nosso coração tem que ser só do Senhor Jesus. O nosso coração tem que ser entregue só para o Senhor Jesus. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, amo as pessoas, mas eu não posso ter no meu coração, porque o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Então ele já começa a repreender essas pessoas que dizem: não, Senhor, eu vou te seguir, mas ainda vive, apegado às coisas do mundo. E ele continua dizendo, ainda aqui no versículo 21, ele diz assim: outros discípulos lhe disseram: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha o que o Senhor Jesus respondeu. Replicou-lhe, porém, o Senhor Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. O Senhor Jesus falou: desde a hora que vocês me servem, vocês não podem mais se apegar a nada desse mundo. Vocês não podem estar presos a esse mundo. Aqui ele se refere também quando as pessoas morrem. Tem gente que perde um ente querido, e fica preso àquilo. E fica ali esperando que haja alguma coisa para ele voltar a falar com aquele morto. Desde a hora que dessa sepultura, não tem como voltar. O Senhor Jesus falou isso. Então ele disse: deixe os mortos enterrar os mortos. Mas se vocês querem me seguir, então vocês têm que abandonar as coisas do mundo. Vocês têm que abandonar o erro, você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar a mágoa, você tem que abandonar tudo que te prende nesse mundo para você me servir e me seguir. Então, quando nós lemos essa palavra, nós começamos a entender quando o Senhor Jesus disse o seguinte, olha o que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, fora de mim não há vida. O Senhor Jesus disse: se vocês ficarem apegados às coisas desse mundo, vocês estão mortos. Quando eu aceitei o Senhor Jesus lá atrás, antes de aceitar, melhor dizendo, eu era morto, eu era apegado às coisas materiais, às coisas terrenas, vivia uma vida amarga, uma vida espiritual atribulada, não tinha paz de nada. Quando eu conheci o Senhor Jesus, eu passei a ter vida. E quando eu fui largando aquelas coisas do mundo, largando a mágoa, ressentimento, ódio, um monte de coisas erradas que eu fazia, essa vida que o Senhor Jesus fala foi crescendo dentro de mim, até eu adquirir de fato a salvação. E com isso tirou de dentro de mim toda aquela tribulação, tirou a morte. Então, antes de aceitar o Senhor Jesus, antes de uma pessoa aceitá-lo, ela é morta, porque ele diz: fora de mim não há vida. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela recebe a vida, mas para que essa vida venha crescer dentro dela, venha dar fruto dentro dela, ela tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro, tem que tirar do coração dela tudo que impede, na verdade, o Senhor Jesus entrar. E é isso que muitas pessoas não fazem. Elas aceitam o Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus, muitos fazem isso, mas continua como uma velha criatura, não recebeu a roupa nova. O Senhor Jesus, na parábola do filho pródigo, ele deixa um exemplo muito legal. Você vê que quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele perde tudo. Mas quando ele se arrepende, a Bíblia diz que ele chega em casa, o pai dá
sandália nova, quer dizer, ele recebe a palavra da vida, o caminho da vida, dá anel, autoridade para eles mudar a vida dele, e dá roupa nova, quer dizer, tira o espírito velho e dá um espírito novo. E é isso que o Senhor Jesus, ele quer que as pessoas façam. Quando aceita ele, as pessoas têm que largar os prazeres do mundo, têm que largar os costumes do mundo, os costumes pagãos, as coisas que não procedem de Deus, as coisas que nos fazem afastar de Deus. E é isso que muitas pessoas ainda não entenderam, ainda não captaram do Espírito Santo, e por isso ainda ficam presas às coisas terrenas. E aí eu vou dar outra passagem muito forte para a gente fortalecer muito mais o que eu estou falando. Nicodemos chega até o Senhor Jesus e começa ali a falar, e o Senhor Jesus começa a falar da salvação, e ele disse: mas Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Posso eu, depois de velho, voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? O Senhor Jesus estava falando do nascimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus estava falando de coisas espirituais. E é isso que muita gente não entende. Precisamos largar os costumes. Nicodemos estava preso a costumes terrenos. E o Senhor Jesus ali falou de coisas espirituais. E ele entendeu. Nicodemos entendeu. Na hora, ele mostrou que ele estava preso às coisas terrenas. Como muitos hoje dentro da igreja. Você prega para as pessoas, mas as pessoas continuam presas a relacionamento, presas a bens materiais, presas a mágoa, a ressentimento, a ódio, a um monte de coisas terrenas. E não permite que o Espírito Santo venha habitar dentro dela. Vou dar outra palavra para você tomar posse dessa bênção, dessa salvação. Diz o Senhor: bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus, ou vão ver a Deus, ou vão ter a salvação. Pronto. Então, essa palavra do Espírito Santo, ele deixa claro que se você continuar com seu coração em coisas terrenas, você nunca vai adquirir a salvação, e você pode ter 10, 20, 30 anos de igreja, como a gente vê pessoas que saem e abandonam, antigo de igreja, porque dentro do coração ainda tinha o mundo. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e comece a mudar a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe.